e aí depois disso a gente abre aí para 60 minutos, mais ou menos, de exposição aí para sua fala, tá joia? Então, gente, só para a gente conhecer um pouquinho mais, né, o professor Glauber, né, professor, doutor, a gente vai começar hoje uma conversa aí sobre câncer de mama e os avanços aí científicos e epistemológicos. Então, quem vai trazer aí um pouquinho dessa discussão para a gente é o professor doutor Glauber Leitão. Ele é médico oncologista, tá, com graduação aí em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, de Alagoas, desculpa, residência em clínica médica e oncologia clínica pelo INCA. Ele tem mestrado em oncologia pela USP, doutorado em biologia aplicada à saúde pela UFPE. Atualmente, né, ele é professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFPE. Ele é pesquisador aí do Instituto Lica, preceptor da residência médica em oncologia clínica do HC. Ele é membro também de importantes sociedades científicas nacionais e internacionais e desenvolve aí pesquisas, né, nas áreas de câncer de mama, tumores também geniturinários, alguns biomarcadores, terapias-alvo e ensaios clínicos. Então, ele tem aí uma vasta experiência nessa temática para quem quiser explorar um pouquinho mais ao final da aula. Então, professor, a partir de agora eu passo a palavra para o senhor, fique à vontade, tá certo? Então, são mais ou menos aí 60 minutos, e as perguntas, elas costumam surgir ao final, tá, da palestra, ou então durante o chat eu vou anotando e faço também no final para o senhor, tá joia? Muito obrigada mais uma vez pela participação, é um prazer tê-lo conosco na disciplina. Perfeito, muito obrigado, Natália, por essa introdução ao convite do professor Raul. Completamos um ano desse convite, né, professor Raul? Não pudemos estar antes, mas prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Vamos falar sobre um tema que, para mim, é extremamente empolgante, importante e um tema de dedicação quase exclusiva atualmente. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Só queria, depois, um feedback aí, se está tudo certinho. Vou abrir aqui. Já consigo vê-la, só realmente falta... Pronto, agora em tela cheia, professor, tudo certo. Tá ótimo, Glauber. Tá, joia, então. Então, atualmente, como a Natália falou, sou professor da disciplina de oncologia para as turmas de medicina e também semiologia, um pouquinho de urgência clínica, enfim. A gente tem uma aplicação aí com os alunos de medicina bem extenso durante todo o curso. E nós vamos falar um pouquinho, proposta dessa tarde é falar sobre esses avanços científicos no câncer de mama, sobre os avanços epistemológicos também, e situar vocês um pouquinho toda a trajetória do que hoje a gente entende ser o estudo do câncer de mama, tá? Acho que para passar eu tenho que voltar aqui. Não tenho nenhum conflito de interesse por essa aula. A gente vai falar sobre essa importância, por que nós vamos conversar um pouquinho, gastar uma hora aí, quase 2 horas, falando sobre câncer de mama. Vamos falar sobre os principais temas aí, ao longo, que são importantes para o estudo do câncer de mama, mas até chegar nos últimos avanços, eu queria falar um pouco também sobre a história e sobre as teorias, né, que foram evoluindo ao longo do tempo sobre o câncer de mama. O câncer de mama, anunciado pelo Globocan, da Organização Mundial de Saúde, a previsão desde 2002 de aproximadamente 2,3 milhões de novos casos em todo o mundo. É, sim, a neoplasia mais frequente em mulheres, globalmente, e em mulheres corresponde aí a quase 1/3 de todos os casos de neoplasia, e os dados mais recentes, publicados pelo INCA esse ano, estimam que somente no Brasil houve aí um aumento do número de casos, está sendo previsto 78.600 novos casos somente esse ano. A última estatística dava ordem aí de 70 mil casos anos, de 2023, e a gente teve mais esse aumento aí na última publicação do INCA, e é esperado aí mais de 680 mil mortes por câncer de mama, especificamente em todo o mundo. Uma coisa importante, de boa notícia, é que nos Estados Unidos, quando todos os estágios da doença, a sobrevida em 5 anos melhorou bastante, chega a 91%, e, ao longo do tempo, uma redução da mortalidade vem sido observada nos países desenvolvidos.
Aqui neste quadro, eu mostro para vocês a sobrevida em 5 anos dos tumores mais frequentes. Vejam aí que o câncer de mama, ele tem aí uma sobrevida de 91%, mas vejam os demais tumores, colo de útero, que o Brasil é um dos principais tumores na mulher, chega a uma sobrevida de 67% em 5 anos, próximo aí do câncer de cólon retal, que tem tido um salto importante, principalmente em pacientes mais jovens, numa idade mais, o que motivou, inclusive, o FDA e o consenso americano a reduzir a idade do rastreamento do câncer coloretal, mas veja que a sobrevida em 5 anos chega a 65%, ovário, pulmão, pâncreas, bem letal, e o glioblastoma, que chega a somente 7% de pacientes que estão vivos ao cabo de 5 anos. Então, essa é uma boa notícia para o câncer de mama. A má notícia é que a incidência tem aumentado bastante, se você considerar desde os anos 90, nos dados do Globocan, houve um acréscimo, principalmente devido aos países desenvolvidos, de mais de 50% nessa incidência. E, como eu havia falado, há um paradoxo, porque, apesar da incidência ter aumentado, nestes mesmos países desenvolvidos, há uma notória queda da mortalidade ao longo desses anos, né? Isso se deve a alguns fatores, nós podemos discutir ao final, mas os principais é um melhor entendimento da biologia molecular da doença, como nós vamos mencionar aqui no transcorrer dessa aula, o rastreamento mamográfico, fazendo um diagnóstico mais precoce, e, claro, as inúmeras terapias sistêmicas que têm beneficiado inúmeras mulheres ao longo de todo o mundo. Esse é um quadro que eu retirei essa semana do Globocan também, mostrando aí a taxa de mortalidade. Vejam que em países como a Suécia, Argentina e Estados Unidos, desde os anos 90, tem sido observada uma queda nessa mortalidade, né? Nós não temos observado queda da mortalidade em países em desenvolvimento, os países pobres, incluindo aí o Brasil, onde você vê essa curva verde, em que a mortalidade tem aumentado ao longo do tempo. Se nós formos destrinchar por regiões do nosso país, vejam aí em vermelho essa curva, a taxa de mortalidade no Nordeste, região Nordeste, é a curva em vermelho, mostrando que ela é uma curva que está aí em crescente, né? Nós tivemos aqui, nesse dado momento, que foi o momento da pandemia, uma queda acentuada, e vários pesquisadores atestam, inclusive, que essa queda acentuada foi muito provavelmente devido a questões relacionadas à pandemia, à baixa notificação, enfim, mas não há uma queda realmente verdadeira da mortalidade. Ainda está para ser explicado. E esse é o paradoxo geográfico entre países ricos ou que estão enriquecendo e os países pobres, onde a incidência tem crescido nos países com IDH muito alto, tá? E essa mortalidade em queda, né? E se a gente observar os países com IDH baixo, a incidência pode ser até um pouquinho menor, mas a mortalidade aí descompensa essa balança, e isso muito devido às barreiras, né, sistêmicas, financeiras, econômicas, um diagnóstico tardio que confere uma descoberta da doença em estágios mais avançados, onde a terapêutica tem um pouco menos sucesso, e com isso essa taxa de mortalidade desbalança nesses países. É somente para mostrar a importância nessa divisão socioeconômica, dessas duas realidades. Vejam que o estágio no diagnóstico, de fato, nos países com IDH muito alto, ela está em estágios iniciais, estágio 1 e 2 da doença, ocorrendo em mais de 60% dos casos, né? Enquanto que em países com IDH baixo, muito raramente ou muito menos frequente você
descobrir doença em estágios iniciais, né? A frequência aí é de estágios 3, estágios 4, onde a doença já tem metástases e onde a cura ou o controle da doença se torna mais difícil, né? Veja, só uma última observação aqui nesse quadro, o quanto nós estamos esperando nesse desenvolvimento aí econômico desses países, uma explosão de casos, né? E o câncer de mama, a gente já aprendeu isso, tem muito a ver com desenvolvimento econômico da região. Então, parece que isso é um fator de risco. Estar num país rico, mulheres, é também um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Você chega a ter, por exemplo, a ocorrência de uma mulher em cada 8 nos Estados Unidos vão desenvolver câncer de mama ao longo de suas vidas, isso chama muita atenção. Em países como França, Suécia, esse número também é alto, 1 para cada 10 mulheres chegam a desenvolver a doença ao longo da sua vida. Então, o Brasil, situado aí neste momento com uma melhora, devagar, mas aparenta ter uma melhora no IDH, com o desenvolvimento de muitas regiões, e até regiões do país mesmo, né, a região sul, tem uma faixa de frequência, né, de incidência de câncer de mama, que está em crescente, né, fazendo essa relação aí com o IDH e a evolução, a frequência, a maior incidência do câncer de mama, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre dessa evolução histórica do câncer de mama, desde a era da antiguidade, lá de Hipócrates, Galeno, e vamos transcorrer todo esse período até os momentos atuais. Nós vamos falar sobre as teorias mecanicistas, restritivas, onde as pessoas imaginavam que a doença local ela se expandia através de um determinado formato centrífugo, mas também nós vamos falar um pouquinho sobre a queda dessas teorias todas e o que nós estamos atualmente envolvidos nessa medicina de precisão, na era dos dados, na era do Big Data, na era da IA. Então, vamos falar sobre, nesse início, sobre as teorias mais antigas, né? O primeiro relato, pessoal, de câncer de mama veio através do papiro de Adam Smith, que fazia o registro do tratamento inicial lá no Egito Antigo, de como os doutores, os médicos da época tratavam aquelas mulheres, que na maioria das vezes envolvia a cauterização da região onde o tumor se apresentava, né? E havia no relato da urgência desse tratamento, porque não podia deixar a coisa piorar. Eles já entendiam que quanto mais cedo se tratasse, quanto mais cedo houvesse uma intervenção, melhor seria o desfecho daquela paciente. Então, isso data de 3.000 anos antes de Cristo, então é bastante antigo o conhecimento sobre o câncer de mama, mas também a gente tem aí, na Grécia Antiga, já mais recente, o próprio Hipócrates, ele falou sobre câncer de mama quando, na sua descrição dos humores, né, aquela teoria humoral, não sei se os senhores lembram, mas a teoria humoral, que dividia todos os problemas de saúde num desbalanço, né, dos humores, né, da bilis negra, do sangue, da bilis amarela e da fleuma, né? E se acreditava, a partir dessa descrição, lá na Grécia Antiga, de que o câncer, na verdade, quando falo do câncer de mama aqui, porque a descrição se relacionava ao câncer de mama, mas era um desbalanço da bilis negra, né? Essa teoria foi, posteriormente, após Hipócrates, refinada por Galeno, um de seus discípulos, e a crença central era que havia um desequilíbrio da bile negra que resultava no câncer de mama, né? Deixa eu passar aqui. Essa crença, né, por Galeno, ela detalhava que a bile formada no fígado durante a hematose, e que quando não era devidamente eliminada pelo baço, eles acreditavam que se acumulavam em certas partes do corpo, no caso do câncer de mama, nessa região anterior do tórax. E a palavra câncer, né, vem aí já remontando
essas massas endurecidas, a maior parte das vezes, a descrição era de tumores localizados no tórax, e que essa massa era rodeada por veias escuras e distendidas que eles achavam aquilo, que assemelhavam-se às patas de um caranguejo ali submerso na água, né, da onde veio esse termo, o carquinhos, né, que é caranguejo, para descrever essa doença, né. As consequências dessa ideia, né, eram muito profundas à época, inclusive ecoam até os dias atuais, né, porque o câncer era visto como uma doença que afetava todo o corpo, né? Então, havia uma crença, a partir do próprio Hipócrates, que a cirurgia era desencorajada porque era inútil, não adiantava, segundo aquela crença, operar o tumor, porque como era causado pela bilis negra e já estava espalhado pelo organismo, inclusive, o tratamento cirúrgico, ele poderia até acelerar a morte da paciente. Então, vejam que ideias como essa ainda ecoam hoje, né? Muitas, no dia a dia, a gente ouve ainda muito paciente dizendo assim, olha, doutor, não vamos mexer nesse tumor, o senhor acha mesmo que tem que operar, porque não dizem que se mexer espalha, né? Então, vem, na verdade, dessa crença bem antiga, né? Vejam como isso ainda nos afeta. Então, a maior parte dos tratamentos nessa época eram tratamentos ineficazes, claro, a gente não tinha desenvolvimento da ciência como ela é hoje. Então, naquela época, o tratamento era muito baseado em dieta, em sangria, em substâncias como ópio, enxofre, enfim. Galeno sugeria que deveria se usar purgantes, né, para limpar o sangue, limpar a bilis negra, tentar diminuir o avanço da doença. Então, essa teoria aí, que é a teoria humoral, ela dominou o pensamento médico, pessoal, por mais de 1.300 anos, chegando até a Idade Média, atravessando a Idade Médica, e só foi possível eliminar ou transpassar essa teoria a partir do Renascimento, com o surgimento da patologia moderna lá nos séculos XVIII e XIX. Então, o que ficava era que a doença, de fato, ela era incurável e que a cirurgia ela era somente entregue para alguns casos específicos. Estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, algumas descrições da Idade Média, por exemplo, os anos 900, o século XVIII, XVII, XVIII, algumas figuras mostrando que havia, por exemplo, já instrumentais nesse momento aí que se dedicava ao tratamento cirúrgico. Esse é um instrumental dessa época em que faziam a extirpação da mama, né, muito mais aí quando não se tinha outra coisa que fazer. E eu, vendo essa figura da direita aí de vocês, essa figura mais colorida, me lembrei de um trecho de um livro, eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui, O Imperador de Todos os Males, é um livro que bastante recomendável para quem tem interesse na área de oncologia, da cancerologia, e ele conta a história, faz uma biografia do câncer. E eu me lembrei muito desse trecho aqui, que foi escrito pelo cirurgião, um médico alemão, cirurgião, chamado Lorenz Heinster, em que ele descreveu uma mastectomia na sua clínica como se fosse até um ritual de sacrifício. Por exemplo, ele escreveu o seguinte: muitas mulheres são capazes de suportar a operação com a maior coragem, quase sem gemer. Outras, porém, fazem tanto barulho que chegam a desanimar até mesmo o cirurgião mais destemido, atrapalhando a operação. Para realizá-la, o cirurgião precisa ser decidido e não se deixar perturbar pelos gritos do paciente, né? Então, é uma descrição muito cruel, né, daquela época, e, de fato, eu acho até que Galeno, pensando assim, para trás, né, talvez até tenha poupado muitas mulheres de todo esse sofrimento quando disse que era melhor não mexer, porque já que a gente não tinha técnicas
cirúrgicas adequadas, nem de anestesiologia, né? Imagine o sofrimento aqui dessa mulher com a extirpação do tumor, né, sem nenhuma anestesia, em cirurgias mutiladoras que, inclusive, chegavam até a amputação do braço, em algumas situações. Bom, e foi realmente no Renascimento, com a influência aí dos médicos islâmicos, e já no século XVII, XVIII, com René Descartes, que se propunha a mudança de um paradigma que, na verdade, havia ali uma teoria. O câncer agora não tinha a ver com a bilis negra, mas era uma doença que se originava da falha dos fluxos, dos fluidos linfáticos, né? E que essa linfa, uma vez coagulada, poderia ser resolvida, né, no início da doença, através da ressecção do tumor. Então, esse foi um interesse que levou muitos cirurgiões a proativamente começar a não só operar a mama, né, mas também os linfonodos ali das cadeias próximas à doença. Então, a gente sai da era humoralista, que é a descrita por Hipócrates e Galeno, e vai para a teoria anatomista, a teoria mecânica, da qual a doença ela ocorreria se expandindo por contiguidade para os tecidos ao seu redor, né? Acreditava-se à época que havia uma disseminação da doença de forma centrífuga a partir da mama, que acometiam os linfonodos, parede torácica, região muscular, e esse gatilho foi, no ano de 1759, descrito por Henri Ledrain, que descreveu ou incentivava que, uma vez que esse tumor acomete ali a mama e faz uma fuga centrífuga, a ideia era que se poderia operar de forma mais segura, restringindo a doença antes dela desenvolver-se de uma forma incontrolável. Johannes Miller e seu discípulo que veio a seguir, que foi Rudolf Virchow, né? Virchow teve um grande papel na patologia, foi Virchow que dizia, né, que na verdade não era linfa, não era fluido, não era bilis, eram células, né, e que aquele acometimento se passava de célula para outra célula, né, uma observação que deu a base da patologia para a questão da hiperplasia, né, ou da hipertrofia, mas muito mais por conta da hiperplasia, ou seja, as células se multiplicavam, se dividiam, e essa proliferação anormal de células era o que de fato, né, acontecia na ideia da concepção do que era o câncer de mama naquele momento ali da história. E isso se coroou depois a partir de um cirurgião americano, né, Halsted, que fez o curso de medicina e depois foi para a Europa para poder aprender novas técnicas e retornou aos Estados Unidos com várias ideias de melhor qualificar as cirurgias, né? Foi ele que descreveu ou que introduziu a utilização de luvas, por exemplo, tornou a cirurgia com lavagem de mãos uma prática, porque até aquele momento não havia essa prática. Imagine vocês quão problemático era uma cirurgia naquele momento. E Halsted, que foi inclusive Halsted que fundou a primeira residência médica em cirurgia, né? Halsted teve um papel extremamente importante na história da medicina moderna, mas essa cirurgia, a cirurgia de Halsted, foi pela qual ele ficou conhecido internacionalmente, porque ele descreveu aí uma forma de operar a mama em bloco, operar todo o tecido, não só a mama, né, fazer uma ressecção radical em que o peitoral maior, o peitoral menor eram também extraídos junto com uma linfadenectomia de nível 3, ou seja, até áreas mais profundas da axila, e todo esse material era retirado em bloco, o que fez com que
houvesse uma queda dramática das taxas de recorrência local, né? O câncer de mama, ele também, naquele momento da história, tinha uma taxa de recorrência, apesar da cirurgia, muito alta, que chegava até a 80%, e com essa cirurgia, Halsted teve um sucesso de reduzir para 6% a taxa de recorrência local, o que levou o William Halsted à fama e um grande avanço aí das técnicas cirúrgicas. Aqui está ele no Hospital John Hopkins, da Universidade John Hopkins, um hospital que desenvolveu aí o método de treinamento de residência médica, junto com outros médicos, não só em cirurgia, mas em clínica médica, enfim, e ele descreveu princípios cirúrgicos e também do ensino, né, em práticas médicas, tornando Halsted um dos principais e mais importantes cirurgiões de toda a história. Então, está aqui uma figura da época mostrando aí como é que se devia fazer a mastectomia. Era uma mastectomia bem ampliada, né? Muito diferente do que nós observamos hoje, mas também com muitas consequências, né? Consequências mecânicas, linfedema importante, sequelas, né, da ressecção dos músculos peitorais maior e menor, enfim, uma cirurgia absurda de grande, né? E não demorou muito, né, para que houvesse um questionamento se aquela cirurgia, se aquela radicalidade de fato era necessária, né? E aqui eu também mostrei aqui todos os principais trabalhos publicados por Halsted. Veja aqui o valor que ele já dava às publicações, ao desenvolvimento da ciência, e são 2 publicações do Annals of Surgery, que datam aí do final do século XIX, início do século XX, com descrição e resultados aí bastante otimistas para a época, não só por manter as pacientes vivas por mais tempo, mas também por conseguir um controle local da doença. E como eu falei para vocês, a gente, hoje em dia, nós não mais vemos isso com frequência, muito pelo contrário, mas essa era a imagem, o resultado de algumas mastectomias radicais feitas à época, e, claro, no início da minha residência lá no Instituto Nacional do Câncer, a gente ainda via com muita frequência as cirurgias chamadas mastectomias a Halsted, que tinha uma radicalidade extremamente grande, né? Com muitas dessas pacientes, elas tinham linfedema, complicações neurológicas graves, e, enfim, a gente trocava muitas vezes os problemas, tá? Até que, como eu falei para vocês, muitos começaram a questionar se aquela agressividade realmente resultava em cura, né? Porque, apesar de um controle local da doença, as recidivas à distância, elas começavam a acontecer, né? E aconteciam independente daquela agressividade, como se tivesse um platô ali. Então, apesar do controle adequado local, o controle sistêmico não era adequado e praticamente era inexistente nessa época, tá? Não demorou muito para que Bernard Fischer, um grande cirurgião, ele e o irmão, os irmãos Fischer, na medicina mais moderna, questionassem se cirurgias menos radicais não poderiam ter, de fato, aí, o mesmo resultado de controle local. Claro que avanços na radioterapia, avanços no entendimento e na possibilidade de entendimento de melhores técnicas cirúrgicas surgiram ao longo desse tempo, que melhorou também a possibilidade de operar os pacientes de forma menos radical, mas foi Fischer que desafiou e que foi um dos fundadores de um grande grupo cooperativo
americano, né, que é o NSABP, que desenvolveu, já no início dos anos 70, estudos clínicos que comprovaram que cirurgias menos radicais, né, cirurgias que poupavam, inclusive, a mama, quadrantectomias, tumorectomias, associadas à radioterapia, apresentavam quase o mesmo controle local da doença. Então, foi aí uma nova quebra de paradigma, uma quebra de uma era onde a cirurgia radical estava no centro, né? E agora o entendimento era de que o câncer de mama voltava a ser uma doença sistêmica e que essa cirurgia extrema local não melhorava a sobrevida, apenas dava um conforto, dava uma redução da recidiva local, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, e aí a gente, com Fischer, inaugura essa terceira era, e com Fischer também, veio os grandes estudos cooperativos internacionais, e uma escola extremamente conhecida até os dias de hoje, que é a Escola Italiana de Câncer, em Milão, com várias personalidades importantes que corroboraram essa ideia de Fischer de que o tratamento local era suficiente para diminuir a recidiva local, mas que havia toda uma série de alterações sistêmicas, né, e aí onde o termo micrometástase foi cunhado pelas primeiras vezes, e essas micrometástases eram as que determinavam o prognóstico ao longo da sobrevida da paciente. Aqui está a publicação na New England, do acompanhamento do resultado de 10 anos da mastectomia mais simples, né, menos radical, associada à radioterapia versus a cirurgia de Halsted, a mastectomia super radical de Halsted. Então, somente destacando aqui que o foco do tratamento muda quando você compara a ideia, a ortodoxia de Halsted para de Fischer, onde o foco do tratamento em Halsted era o controle absoluto. Se imaginava que com aquela cirurgia agressiva você conseguiria controlar toda a doença, mas Fischer se contrapôs, amparado por estudos clínicos, tá bom? Que o foco deveria estar agora não só no controle local, mas com a ênfase nessas micrometástases ocultas que iriam determinar a sobrevida daquelas pacientes, né? Então, a cirurgia começa a ter um papel, digamos assim, menor. Vários estudos e ensaios clínicos se desenvolveram a partir das ideias de Fischer, e nós saímos aí testando e comprovando o benefício de vários tratamentos, de várias inovações à época, mastectomia radical versus a mastectomia simples, a introdução e o papel da radioterapia pós-operatória, ganhando aí destaque, com ganhos de sobrevida. Foi o NSABP também um grupo cooperativo que conseguiu, através de ensaios clínicos, demonstrar o benefício da quimioterapia adjuvante, já pensando na eliminação dessas micrometástases na circulação, e o tamoxifeno e a combinação e etc., até os dias atuais. Esse é um grupo muito ativo em oncologia e que continua desenvolvendo inovações, como agora, por último, a cirurgia, né, não precisa, a possibilidade de você fazer apenas a cirurgia do linfonodo sentinela e não mais o esvaziamento axilar completo, que até pouco tempo ainda era preconizado. Então, hoje, não mais, você, através de uma técnica por coloração ou por medicina nuclear, identifica aquele primeiro linfonodo de drenagem, o linfonodo da cadeia de drenagem axilar, e onde esse linfonodo ele é avaliado, né, e somente a linfadenectomia axilar progride caso
haja um comprometimento do linfonodo sentinela. Então, eu pouparia de seguir uma linfadenectomia radical axilar se esse linfonodo sentinela, esse linfonodo que fosse o primeiro gânglio de drenagem axilar, que não viesse comprometido, né? E esse estudo, o Z011, né, foi o estudo que exatamente coroou aí esse último avanço na cirurgia, em que houve uma redução aproximadamente de 70% aí, de linfedemas, por exemplo, do membro superior, que ocorriam, né, por conta do esvaziamento axilar radical, né, retirada radical dos linfonodos axilares. E agora, somente as pacientes que têm linfonodo sentinela positivo são estas que vão prosseguir para o esvaziamento axilar. Então, vejam que, ao longo dos anos, houve uma progressão, né, da ciência até os dias atuais, em que nós também acrescentamos aí as técnicas de oncoplastia e de reconstrução da mama, para trazer aí mais qualidade de vida e melhores resultados estéticos para estas pacientes que eram submetidas ao tratamento cirúrgico. Então, hoje, os resultados estéticos diferentes aqui desse inicial, né, vejam que são bastante razoáveis e, de fato, isso traz uma autoestima, né, devolve à mulher toda a sua autoestima no cuidado de suas mamas com essas técnicas de cirurgia oncoplástica. Nesse período também, lá, enquanto o Halsted pensava em cirurgias mais radicais, uma observação importante por um cirurgião, George Bateson, de que a ausência dos ovários promovia a regressão de uma boa parte dos tumores de mama metastáticos. Então, uma descoberta quase que aleatória, em que uma das pacientes precisou fazer uma oforectomia, uma ressecção bilateral dos seus ovários, e era portadora de câncer de mama com metástase pulmonar e também uma recidiva no próprio plastão mamário, e ele observou que, após a retirada dos ovários dessa paciente, a paciente começou, ao longo do tempo, ter regressão, né, dos seus tumores, tanto dos seus tumores visíveis, né, da parte da parede torácica, que fez com que ele também atentasse para essa mesma possibilidade em outras mulheres que eram submetidas à oforectomia. Então, foi a primeira pista de que havia aí um papel sistêmico aí do câncer de mama, essa relação hormonal. Eles ainda não sabiam exatamente o que é que causava essa regressão, mas se imaginava que tinha algum fator que vinculava os ovários ao câncer de mama, que, uma vez retirados, poderiam aí ter impactos. Mas foi na década de 30, com Charles Huggin, que inclusive foi prêmio Nobel de Fisiologia de Medicina, em 66, que conseguiu comprovar, né, que a oforectomia, ou a retirada, né, dos ovários, ele foi além ainda, a retirada das adrenais, né, eles conseguiriam reduzir o estrógeno circulante, e esse estrógeno circulante tinha uma associação direta com a regressão tumoral, ou um retardo, né, na progressão da doença, né? E aí, onde veio o primeiro conceito de terapia sistêmica, foi a terapia hormonal, na década de 60, não demorou muito, na década de 60, um pesquisador, Jensen, foi postulador, né, de que havia um receptor celular, um receptor de estrógeno, que seria esse receptor, a proteína capaz, né, de estimular a nível de núcleo o desenvolvimento, a progressão tumoral. Meio que na Segunda Guerra, também de uma forma surpreendente, né, a utilização do gás
mostarda em ataques químicos pelas tropas nazistas, também fez com que uma observação fosse, a partir daquele momento, desenvolvida por médicos e pesquisadores que viveram aquela época, onde um composto químico era capaz de eliminar células que estivessem em divisão, em mitose, né? E foi exatamente a publicação de Gilman na Science e Goodman, né, também naquele período, fazendo aí também trazendo a possibilidade de que compostos químicos poderiam causar destruição, né, de celular, destruição de células que estavam em franca multiplicação, como o caso do câncer de mama. Nos anos 60, também, meio que de uma forma não provocada, aleatorizada, né, a serendipidade, a gente costuma dizer, a serendipidade do tamoxifeno, que foi o primeiro composto que tinha ação hormonal, né? Na verdade, o tamoxifeno ele foi criado para ser um anticoncepcional e que fracassou, né? Foi um laboratório da indústria da AstraZeneca, mas que, posteriormente retomada por Walpole, reposicionou aquele anticoncepcional como um novo tratamento aí para o câncer, né? No caso, o câncer de mama. E já nos momentos agora, início do século XXI, nós conseguimos avançar com a biologia molecular, principalmente a biologia molecular do câncer, e descobrimos que havia um receptor de superfície chamado HER2, que ele acionava uma via de agressividade tumoral, e que, uma vez bloqueando esse receptor, nós poderíamos ter sucesso em inibir ou retardar a progressão tumoral. Aí a gente já imagina todo um conhecimento da biologia tumoral que, nesses anos, nos trazia. E, até pouco tempo atrás, a gente tratava câncer de mama com muito pouca diferença, né? A gente, hoje, olhando para trás, via que os recursos que nós tínhamos à época, nós não estamos falando de muito tempo atrás, logo, pouco tempo depois eu fiz minha residência, mas a gente tinha aí, na patologia, o tipo histológico, que basicamente 90% dos tumores de mama são denominados carcinomas ductais, porque provém de células do ducto mamário, né? E uma outra pequena parte, né, menos de 10%, são chamados os carcinomas lobulares, que vêm das células do lóbulo, né, mamário. A gente tinha um sistema de gradação, que ainda hoje vigora, desses tumores, entre grau 1, bem diferenciado, até o grau 3, mal diferenciado, e nós já tínhamos no dia a dia, a essa época, a imunistoquímica, que conseguia realçar, através de técnicas da patologia, se aquele tumor tinha ou não tinha receptores de estrógeno, por exemplo, expressos naquele tumor. E era dessa forma, com essas informações, que nós, basicamente, tratávamos todas as pacientes com câncer de mama. Até o ano 2000, né, que um grande salto foi dado no estudo do câncer de mama, quando Charles Peru, um cientista americano, ele descreveu uma nova forma de classificar o câncer de mama. Agora, através dos seus experimentos, nós classificaríamos o câncer de mama em 4 subtipos, baseado na sua expressão genética, né? Técnicas de microarray para expressão gênica, dividia o câncer de mama em padrões. Então, você tinha o padrão de expressão dos tumores luminais A, o padrão de expressão dos tumores denominados luminais B, o padrão de expressão dos tumores chamados de HER2 hiperexpresso, e aqueles que não expressavam nenhum dessas proteínas à época conhecida, mas que expressavam genes de maior agressividade,
que eram chamados tumores basal. E o Charles Perroux conseguiu também, junto com pesquisadores do seu grupo, demonstrar que não só o padrão de expressão gênica era importante, no sentido da subdivisão molecular, mas também fazia correlação com sobrevida, ou seja, uma correlação prognóstica. Então, você tinha, por exemplo, os luminais A, que tinham um prognóstico melhor, com uma sobrevida aí a longo prazo, com desfechos mais favoráveis, e luminal B e o subtipo basal e o subtipo hiperexpressão do HER2, que eram tumores mais agressivos e que tinham uma sobrevida a longo prazo menor. Isso mudou a nossa maneira de enxergar o câncer de mama. Aqui é apenas uma foto, eu tive o privilégio de participar de uma mesa com o professor Charles Perroux, num congresso brasileiro de câncer de mama. Mas por que isso foi importante? Porque a gente conseguiu agora, pela expressão, pelo entendimento da expressão dos genes de agressividade tumoral, dividir esses tumores e selecionar os tratamentos mais qualificados para cada um desses subtipos. Por exemplo, o luminal A e o luminal B são tumores que expressam receptores hormonais, que são de melhores prognósticos, porém, a quimioterapia tem uma baixa resposta, ou tem uma menor resposta. Então, você consegue, né, a partir de então, direcionar as terapias padrões. Então, por exemplo, para um tumor desse, é muito mais importante oportunizar o tratamento hormonal, tá, do que, por exemplo, um tumor HER2 que não expressam receptores e que tem a possibilidade de um tratamento mais direcionado. Vejam aqui nessa figura, mostrando que isso teve um impacto importante no tratamento, além de, claro, ter um impacto no prognóstico. E nós tivemos um avanço tremendo a partir dos anos 2000 e dessa descoberta, com a possibilidade, por exemplo, de desenvolvimento de drogas-alvo, né? Não só a quimioterapia, que tem como princípio causar uma toxicidade às células de rápida multiplicação, mas da mesma forma como atinge células neoplásicas, atingem também células do nosso corpo que estão em ampla proliferação, como as células de medula óssea, por exemplo, em que a quimioterapia traz uma toxicidade mais importante, mucosa, etc. Mas a gente avançou no entendimento da biologia tumoral, descobrimos vias, né, intracelulares que promovem a falha terapêutica e que promovem a agressividade dessa célula tumoral. Então, nós descobrimos, vamos falar um pouquinho, por exemplo, eu falei de quimio, hormonioterapia, mas, por exemplo, o entendimento do ciclo celular que oportunizou a criação de medicamentos chamados de inibidores de quinases dependentes de ciclina. Vocês lembram bem que essas proteínas, as quinases dependentes de ciclina, elas se juntam às ciclinas lá no ciclo celular, principalmente ali no G1, fosforilando a proteína do retinoblastoma e fazendo com que essa proteína, uma vez fosforilada ou inibida, a célula poderia sair do status de G1 e avançar no ciclo celular. E aí, a inibição dessa ciclina, né, a inibição desse complexo, promoveria uma estagnação da doença no ciclo celular. Então, isso é especialmente verdadeiro ou funciona de forma mais eficaz, por exemplo, em tumores que têm tumores que expressam receptores hormonais e em que a hormonioterapia tem mais eficácia. Então, essas drogas, elas hoje já fazem parte do arsenal terapêutico do oncologista e causou um grande impacto no aumento da sobrevida e na taxa de cura dessas pacientes. Pelo entendimento melhor de vias de agressividade tumoral, foi desenvolvido inibidores dessa via aqui, que é a via do
CA, a via da AKT, inibidores dessa via estão em franco desenvolvimento, melhorando o arsenal do oncologista, mas nós temos também outras drogas-alvo, como inibidores de PARP e anticorpos droga conjugados. Esses aqui com um destaque maior nesses últimos anos, porque eles utilizavam a ideia do cavalo de Troia. Na verdade, são anticorpos humanizados que eles, uma vez acoplado a receptores de membrana, são internalizados e lá dentro da célula há uma clivagem, uma destruição desses receptores, uma clivagem dessas proteínas e dentro da célula é liberado partículas de quimioterapia, né? Cargas citotóxicas que vão unidas ali à proteína do anticorpo e que, uma vez internalizado, um verdadeiro cavalo de Troia para a célula neoplásica. A gente chama isso de anticorpo droga conjugado, e nos últimos 10 anos nós temos visto inúmeros anticorpos droga conjugados serem aprovados a partir de estudos clínicos e está no nosso dia a dia, no dia a dia do armamentário do oncologista. Tá? Além de todo essas descobertas, junto com o avanço da oncologia geral, não só de câncer de mama, veio a imunoterapia, que, como vocês sabem, a imunoterapia, na verdade, é a liberação do nosso sistema imune para que possa agir contra a célula tumoral. Então, a partir do bloqueio de algumas proteínas de superfície que a célula tumoral expressa para se esconder do linfócito, né, foram desenvolvidos anticorpos que bloqueiam essas proteínas na superfície da célula tumoral e permitem que haja uma ativação do sistema imune, e uma vez o sistema imune ativo, é capaz de destruir aquela célula ali tumoral. Então, a imunoterapia, ela foi, nos últimos 5 anos, incorporada também ao armamentário do tratamento do câncer de mama, especialmente naquele subgrupo chamado câncer de mama basal-like, né, que é o subgrupo, hoje, triplo negativo. Né? Enfim, além da imunoterapia, drogas antiangiogênicas foram desenvolvidas e que têm um papel muito importante, por exemplo, em câncer de pulmão, em câncer coloretal, e que também estão sendo utilizadas em câncer de mama, fazendo com que a gente diminua, né, a vascularização dos tumores. Né, e diminuindo essa nutrição dos tumores, eu consigo retardar a progressão da doença. Então, ao longo das últimas 2 décadas, nós temos inúmeras inovações e desenvolvimento de drogas que permitem hoje com que aqueles resultados que eu mostrei no início da nossa conversa aqui pudessem ser tão eficazes aí, diminuindo a mortalidade e melhorando a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Então, nós saímos de um paradigma clássico de que a doença era unicamente anatômica, para entender que ela é uma doença heterogênea e que tem subtipos moleculares bem distintos. Nós tiramos, a cirurgia ainda é muito importante no tratamento do câncer de mama, porém, a gente entende hoje que o câncer de mama ela é uma doença sistêmica e que deve ser tratado como tal, entendendo o papel das micrometástases aí, que é preciso, no caso dos tratamentos curativos, lidar também com essa realidade. Avançamos de um período em que a única alternativa que nós tínhamos era a quimioterapia citotóxica para terapias muito menos tóxicas para o paciente e muito mais efetivas para o tumor, como terapias-alvo, a própria imunoterapia, e conseguimos aí sair de uma visão puramente histológica do tumor, né, baseada exclusivamente aí na histologia, para a interpretação genômica, né, determinado por assinaturas genômicas em que a gente entende agora a doença de forma muito mais peculiar. E até chegarmos nesses últimos anos
em que há aí, em todas as áreas, não somente na oncologia da mama, oncologia mamária, mas em todas as áreas da ciência, o impacto que nós estamos recebendo do desenvolvimento da inteligência artificial e do estudo dos dados, né? Esse impacto, ele tem sido muito mais presente no estudo do câncer de mama nessas 6 áreas, no diagnóstico por imagem, porque hoje a gente consegue, por exemplo, através de achados radiológicos muito mais precoces, né, determinar aquelas pessoas, né, aquelas mulheres que vão desenvolver câncer de mama ou que têm risco de desenvolvimento de câncer de mama, muitas vezes com achados radiográficos ainda muito incipientes, que passariam absolutamente despercebidos pelos radiologistas. O avanço da patologia digital, com a melhora do entendimento dos biomarcadores e dessa graduação histológica. Nós temos aí o avanço da genômica computacional, porque agora a gente consegue fazer um sequenciamento tumoral em larga escala, e a gente consegue delimitar drivers que somente pertencem, por exemplo, àquele caso, àquele tumor, e focar num tratamento mais, digamos assim, personalizado, né? Modelos clínicos preditivos e também a descoberta de novos fármacos. Então, nós estamos também, nesse momento, na oncomastologia, sendo invadidos por essa avalanche que é a inteligência artificial, né? E, claro, isso tem um impacto direto na medicina de precisão, que é o que nós fazemos hoje na oncologia, onde cada indivíduo ele é tratado baseado na genética tumoral, e não mais de forma ampla e pouco precisa, tá? Então, hoje a gente dispõe de painéis multigênicos que vão, além de dar o prognóstico, esses painéis podem dizer para o oncologista quais as chances de resposta às melhores terapias mais indicadas. Nós temos aí assinaturas genômicas que dizem para o oncologista, por exemplo, se é um paciente que deve fazer quimioterapia, por quanto tempo, ou não deve, estaria curado apenas com a cirurgia, por exemplo, e esse grande e novo mundo da biópsia líquida, a possibilidade de você entender resposta ao tratamento a partir de análise de partículas, né, de partículas tumorais circulantes ou as próprias células tumorais circulantes, promovendo que haja um acompanhamento, né, muito mais adequado de uma possível recidiva, né? Então, consegue, através da biópsia líquida, antecipar, né, com intervalo aí de muitos meses, a ideia da recidiva tumoral, e de que aquele paciente precisa ser retratado porque ele tem ali, durante aquele período de monitoramento, a gente consegue saber que já existem células ativas circulantes em algum lugar e que lá na frente vai ser demonstrado através da imagem, mas que já dá a oportunidade daquele momento de se fazer alguma coisa, tá? Então, de fato, a gente está vivendo um momento de grandes perspectivas, tá? E só para citar algumas, aqui, já encerrando essa minha fala, um grande descortinar de possibilidades nós estamos tendo hoje a oportunidade de viver, né? Terminei a minha residência em 2004, e eu posso dizer para vocês que tudo que eu estudei na minha residência médica de oncologia ficou para trás já ficou para trás. A cada 2 anos, a gente vê mudanças nos paradigmas do tratamento, trazendo aí a ideia de que a gente não pode nunca, de fato, estagnar no tempo e nem estudar, porque as coisas acontecem de forma muito rápida, né? Agora está sendo testado vacinas terapêuticas, né? Utilizando aí RNA, fazendo com que determinados subtipos de câncer de mama a gente possa prevenir, a gente possa se utilizar de vacina para bloquear ou inibir o desenvolvimento de determinados tipos celulares, né? Outra grande revolução, muito comentado na mídia, é a tecnologia do CAR-T-cell, né? Que é uma técnica em que eu pego células do tumor,
né? Trabalho junto com linfócitos daquele paciente, antígenos, né? E reinfundo essas células no próprio paciente, fazendo com que haja um reconhecimento de toda a nossa imunidade às partículas tumorais enfim, causando aí, em cenários muito ruins, a possibilidade de controle da doença, né? E, por fim, como eu falei para vocês, o desenvolvimento desses ADCs, que são os anticorpos droga conjugado, que são os cavalos de Troia, né? Que são drogas-alvo, que são internalizados somente em células tumorais e que causam a destruição da célula tumoral, como se fosse um míssil realmente teleguiado. Então, são perspectivas muito interessantes, fascinantes e que vão, nos próximos anos, vão estar no armamentário nosso aí da oncologia. Isso traz, claro, alguns desafios éticos, não vou me deter à discussão dos desafios éticos, mas queria apenas citar, né, o grande abismo que hoje a gente vivencia entre o tratamento do câncer de mama na saúde suplementar e o tratamento do câncer de mama no nosso SUS, né? Um abismo enorme de possibilidades de tratamento em que a gente não consegue trazer, né, benefícios que a gente não consegue implementar no sistema público, mas que oportunizam, por exemplo, que haja uma curva de sobrevida, uma curva muito diferente entre aquelas mulheres que tratam no SUS e aquelas que tratam, por exemplo, no sistema de saúde suplementar da nosso país, tá? Então, para encerrar, eu queria apenas trazer essas últimas reflexões, que sempre a gente precisa ver o câncer de mama cada vez menos de uma forma anatômica e cada vez mais de uma forma molecular, interpretar que todo tumor e toda paciente hoje, ela precisa ser encarada e seu tratamento encarado como uma doença diferente, então, personalizada, e o grande desafio vai ser realmente a gente sair daquele paradigma do estudo clínico, né, da evidência populacional para as decisões individualizadas, porque a gente vai ter ali diante da gente uma paciente com um genoma tumoral específico em que eu não vou conseguir trazer as verdades dos ensaios mais populacionais, por exemplo, para a individualização do tratamento daquela paciente. Mas isso eu acho que é tema para outras discussões nossas. Então, eu queria agradecer a vocês aí por terem ouvido aí quase uma hora aí de conversa sobre câncer de mama. E se me deixarem falar de câncer de mama, a gente fala ainda mais 3 ou 4 horas, pois é um assunto que muito me interessa. Hoje, basicamente, é o que eu faço no meu consultório, por entender que ninguém consegue mais fazer oncologia, né, de forma geral, né? Hoje os conhecimentos são tão grandes que você se especializa, subespecializa, ou você não consegue acompanhar. Tá bom, Natália? Tá bom, Raul? Obrigado aí. E Oi, vamos às professor. dúvidas. Vamos lá, obrigada. Se você quiser já retirar o slide, fica à vontade, tá, Joia, para conseguir visualizar melhor a gente. Para quem tem interesse, essa aula vai ficar gravada, tá? Então fica disponível aí o e-mail do professor, né, que ele já deixou na apresentação. Então, primeiramente, aí, dá parabéns, né, pela sua aula, pela sua didática, pelo material que o senhor apresentou. Realmente, assim, eu, por exemplo, como nutricionista, né, que não trabalho diretamente com essa parte de câncer de mama, então traz aí uma atualização bem legal, bem dinâmica para a gente compreender aí o que é que vocês estão estudando, tá? Então, eu realmente fiquei encantada com a apresentação. Muito obrigada. E aí, antes de fazer só 2 perguntinhas minhas, eu vou abrir, tá, para o pessoal. Então, primeiramente, professor Raul, se eu quer falar alguma coisa? Mas eu quero, claro que eu quero. Bom, eu vou primeiro, para não esquecer, agradecer as minhas colegas que estão aí presentes. Eucilene e Lisane estão presentes, fico honrado da participação delas. A Uda, uma outra colega da universidade, a Paulo Sérgio, que está aí assistindo também, ao professor Omar Quevedo, do México, que está prestigiando nossa palestra. Bem, enfim, a todos os colegas que estão presentes, aqueles que estiveram e não puderam ficar o tempo todo,
Então, dito isso, eu quero passar para dizer uma coisa que, sinceramente, eu tinha uma expectativa de fazer uma pergunta, mas depois dessa aula magistral, isso é uma palestra magistral, que não só, vamos dizer assim, ela é específica para a área de oncologia, mas para a epistemologia, está entendendo? Porque Glauber conta uma história, uma verdadeira história, um histórico do problema do câncer de mama, que vem lá do passado e chega até o presente e mostra as diversas maneiras de encarar a doença feitas pelos diversos especialistas, né, em sua época. Então, é magistral, é uma das coisas mais bonitas que eu assisti. Olha que eu já tenho 4 anos, eu acho que 4 anos de escutar palestras, né, das mais diversas áreas, né? Eu estou muito, muito, muito feliz e honrado pela presença de Glauber aqui. Eu o amava como amigo, né, como irmão, como pessoa do meu circuito, entendeu? Mas eu não o conhecia do ponto de vista científico. E do ponto de vista poético, ele sabe que eu conheço, porque já dediquei muitas coisas para ele e para Luiz, mas agora abraçou o poeta com o pesquisador. Você nos blindou aos alunos com uma aula magistral que eu sempre quis que houvesse nessa disciplina, né? Porque qualquer pessoa de qualquer área, ouvindo a sua palestra, se insere nela, entendeu? Até um leigo também se insere nela, na medida em que você começou do início e foi até as coisas mais modernas e atuais, mostrando o profissional e o pesquisador e o professor que você é, né? Lá das terras alagoanas, né? Mas é um pernambucano como eu também, né? Embora a gente veja de lugares diferentes, mas a gente se acha pernambucano também. Então, eu queria agradecer. Eu ia fazer uma pergunta sobre mutilação em mulheres, mas eu estou vendo, depois que você falou isso tudo, eu acho que isso não é uma coisa mais tão presente. Não sei se é presente, mas se for, você me diga alguma coisa, porque eu acho muito importante, né? Eu quero crer que para as mulheres o risco de mutilação, né? E no mais, eu deixo aberto para quem quiser fazer perguntas. Então, Glauber, muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Olha, nós estamos agora com o nosso Luiz, agora estamos completos aí. Presente. Luiz, eu tô honrado com a palestra de Glauber, sabe? Foi magistral. Eu nunca tinha assistido alguma coisa tão completa como agora, viu? E é uma área que eu entendo pouco, embora seja médico, mas eu entendo pouco. Mas ele começou da história e foi até o mais, sabe? E em 1 hora. Veja que coisa. Bem, desculpa, eu estou um pouco emocionado. Estou falando demais. Vou deixar aí para o pessoal falar, viu? Muito obrigado, querido. Um abraço grande para você, viu, Glauber? Eu que agradeço, professor. Foi uma honra muito grande estar aqui e poder falar com vocês. Na verdade, eu pensei que, assim, sempre pensei não estar à altura de estar numa disciplina aqui, coordenada pelo senhor, mas fico feliz pelas palavras, eu acho que são muito carinhosas, mais do que, de fato, merecem, mas muito obrigado. E a gente está com um grande quantitativo, tá, professor, de pessoas aí participando, 38 pessoas, então, assim, é um tema bem que chama o interesse das pessoas e que todo mundo está aqui até agora, então, consolidou aí devido à sua aula, realmente, tá? Bateu o recorde.
Eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha aqui, já antes de abrir para as próximas pessoas. Professor, o senhor falou aí dos avanços, né, dessa questão tecnológica, tudo, e aí eu queria saber, assim, se nas suas pesquisas, no que vem sendo feito no LICA, por exemplo, se vocês vêm associando aí esses estudos também com o uso da inteligência artificial, né? Então, assim, até o senhor comentou que a cada 2 anos, né, as coisas vão modificando um pouquinho, então, com essa chegada da inteligência artificial, acha que isso vai ser mais rápido do que esses 2 anos? Então, qual é a sua perspectiva também com relação a isso? É uma excelente pergunta, porque você quando chegou a inteligência artificial, né, e já não é uma coisa tão nova, digamos assim, tão recente, é novo, mas não é tão recente, mas a inteligência artificial ela tem revolucionado o tratamento do câncer. E eu posso dizer para vocês que nós estamos muito próximos de quebras de grandes paradigmas, porque a gente conseguiu não só avançar em termos de entendimento da biologia, e isso foi muito importante, conhecer os mecanismos de resistência tumoral, conhecer as vias de proliferação celular, entender o impacto do microambiente tumoral na doença, entender e conseguir, por exemplo, ter acesso à possibilidade de proteômica e os NGS, né, o sequenciamento tumoral, tem oportunizado você avançar muito, e eu acredito que esses próximos anos serão de grandes descobertas. No LICA, a gente tem uma linha de pesquisa voltada especificamente para a saúde da mulher. A gente estuda câncer de colo, de útero, câncer de mama e tumores gastrointestinais. Mas a gente ainda está muito na ideia do translacional, né, da bancada, tentando trazer para o dia a dia. Porém, a gente, inclusive, tivemos uma reunião, não foi, Luiz Alberto, essa semana com a nossa equipe lá do Prospect Mall, que a gente precisa incorporar, trazer para junto da gente o domínio da IA, né? Porque a gente é até desafiador, Natália, para a gente da ciência, digamos assim, básica, da ciência clínica, né? Incorporar os novos conceitos, né, que são trazidos desse aprendizado de máquina, desse aprendizado de teias neurais, né? E eu, inclusive, o que está me motivando, eu comecei desde o ano passado uma pós-graduação em IA, porque eu precisava entender melhor, porque nos congressos e em todos os locais a gente tem visto avanços e é o que tem sido estudado, mas a gente está engateando ainda, tá? Enquanto equipe, mas é claro, a gente tem uma proposta de a partir do início do ano, a gente tem aí 2 projetos que a gente espera conseguir, por exemplo, trazer os dados do nosso HC, né, da clínica das nossas pacientes com câncer de mama do HC, para entender potenciais biomarcadores. Então, é desafiador, porque tem a ver com a qualidade dos dados, os dados precisam ser confiáveis e precisam ser bons, e também é preciso trabalhar a cabeça da gente, pesquisador mais raiz, no sentido de utilização do aprendizado de máquina, enfim, todo desse mundo da IA. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Respondeu, que é entre aspas, um dilema também, acho que para todos os profissionais que trabalham com pesquisa e com a área da saúde, né, saber como utilizar realmente essas ferramentas, então, nos estudos da gente de bancada, como utilizar, se é interpretação de dados, se é avaliação de biomarcador, essa integração total aí também, então, vamos tentar aí avançar todo mundo junto, né, nesse sentido de aprender realmente para poder otimizar realmente aí a chegada da população dos tratamentos, prevenções, enfim, o que é que realmente tem impacto aí, né? Obrigada, professor. Eu ia perguntar também sobre essa questão do atendimento no SUS e no privado, mas aí no final agora da sua palestra o senhor já citou aí realmente essa discrepância, então não vou me deter essa pergunta, vou passar aqui para quem quiser falar alguma coisa, a gente pode abrir o áudio, tá? Pronto, a professora, a nossa participante aí convidada, Eucilene, boa tarde, pode ficar à vontade.
Boa tarde. Eu estou encantada também, eu me junto aqui a tudo que o Raul falou. Eu fiquei bem feliz de ver esse anúncio que você colocou no nosso grupo, né? Que a gente está comemorando esse ano, 46 anos de formado, né, Raul? E eu tive câncer de mama, um câncer lobular, isso há 12 anos, e eu lancei um livro 2 anos depois, mas aqui, que é um livro que fala da minha experiência com câncer de mama. Foi um tratamento longo, porque era um câncer que não aparecia em mamografia, essas coisas. Eu descobri, eu tinha, acho que uma laranja, mais ou menos de 9 centímetros, e eu tive um tratamento excelente, assim, não tive nenhuma intercorrência, nada. Eu estava em Brasília, eu agora moro em São Paulo, e essa semana passada eu estava pensando em falar com o médico que me cuidou, que hoje, enfim, mora nos Estados Unidos, na Johns Hopkins, ele trabalha lá e pesquisa, e eu resolvi que eu ia voltar a trabalhar com esse assunto, porque eu fiz saúde coletiva, trabalhei no SOS Corpo muitos anos, coordenei o Programa de Saúde da Mulher no Estado de Pernambuco e também no Ministério da Saúde, e depois eu vim para São Paulo, pandemia, fiquei quieta, fazendo música com meu marido, e agora eu digo, não, eu estou com muita saudade da minha cachaça, que é a saúde da mulher, e eu quero me atualizar. E aí vem a sua palestra, que eu achei magnífica, porque ela é muito abrangente, porque ela dá muita base, porque ela dá muito, enfim. Daqui eu imagino que a gente tem que estudar bastante para poder lidar com essas questões. No meu livro, eu falo da experiência das mulheres, e particularmente a minha, e a questão da saúde da doença, da relação com o médico, você falando, eu estou lhe chamando de você porque eu estou lhe achando muito jovenzinho, viu? Eu já fiz. Fica à vontade, professora. Acabei de fazer 70 anos, então já chamo todo mundo de você. E eu penso nessa doçura da fala como uma coisa muito importante, né? Que a gente, como que lida com a mulher que tem câncer, e essa questão que foi tocada da mutilação. O meu mastologista, ele dizia mais ou menos uns 2 anos para você fazer o luto da perda de um peito, né? Porque assim, a gente chama mama como médico, mas em casa a gente chama nossos peitos, né? E de repente a gente está sem um peito, mesmo que seja refeito e tudo isso. E há 2 anos eu me dei conta que eu deitei numa mesa para fazer um exame cardiológico, e aí a pessoa disse: você fez a reconstituição com pele de que parte do corpo? E eu me dei conta que eu tinha me deitado ali, tinha tirado a roupa, estava com uma mama refeita, sem bico, com uma cicatriz redondinha, como uma que apareceu aqui, e que eu nunca mexi nisso, não fiz bico, nada. Eu disse, mas eu não me lembrava que o meu corpo tinha mudado tanto. Eu digo, eu acho que agora eu posso voltar e posso trabalhar com as mulheres, eu estou indo para o Recife agora no final de maio. Eu vou para o CISAM, para um trabalho de comemoração do Serviço de Atenção à Mulher em Situação de Violência, que eu ajudei a fundar há 30 anos, né? E eu gostaria de lhe ver, e eu gostaria de lhe dar um livro desse, porque ele não traz nada técnico, ele só traz assim a experiência minha e de como foi esse processo, e como eu trabalho com saúde da mulher há muitos anos. Eu seguramente levo questões que complementam, né, que podem colaborar com esse debate, que eu acho que assim é muito, muito, muito importante. E eu quero deixar meu agradecimento e também a você e também a Raul de ter colocado no nosso grupo, porque era justo o que eu queria fazer e chegou para mim assim um presente. Eu que agradeço, professora, e vai ser um prazer encontrar com a senhora. E eu acho que a gente pode trocar ideias, e com respeito ao livro, eu acho que a conscientização para um desafio tão grande que é o câncer de mama, o diagnóstico precoce, é sempre bem-vinda, tá? Porque isso, a gente não está tratando de um desafio qualquer, né? É um desafio que traz não só a questão da saúde física, mas traz impressões profundas para a nossa mente, para a nossa alma, né? Para nossas emoções. Então, eu acho que é bem relevante. E vamos divulgar seu livro, então, né?
Ele já foi vendido quase todo, ele foi lançado aí na Praça do Arsenal, aí com uma montanha de gente, e eu acho que eu estou na hora de fazer vai fazer 10 anos o lançamento, está na hora de fazer uma segunda edição, porque eu quase não tenho mais nada dele. Estão pedindo aqui só o nome, professora. O nome dele. Aqui. Rosa. Outubro Rosa, do muito que há por ser dito. Eu escrevi durante 30 dias no Facebook, em 2015, cada dia um texto, e foi uma repercussão incrível, todo mundo falando muito, pedindo. E aí eu fiz o livro, lancei em 2016. A coordenadora da atenção primária do Rio comprou para toda a rede básica, eu fui lá trabalhar com isso. Aí lancei em Brasília, lancei em São Paulo, na INSP, e no Rio, na INSP, aqui em livrarias, enfim, teve uma repercussão bem grande. Até hoje o povo fica pedindo o livro. Ele é divertido, ele não é um livro dramático. Eu devo dizer que durante um ano eu fiz quimio, fiz rádio, fiz uma cirurgia gigante, eu nunca vomitei, nunca tive náusea. E eu acho que isso teve a ver com a atitude do médico, das pessoas que me cuidaram e do que eu fiz, porque eu fiz reiki, meditação e uma montanha de outras coisas, né? Alimentação bem cuidada. E eu fui para o mundo, mostrei minha careca, saí de cabelo raspado sem problema. Então, foi uma experiência muito rica. Eu não posso dizer jamais que bom que eu tive câncer, mas em nenhum momento eu digo, meu Deus, isso foi uma infelicidade. Eu cresci muito com isso, aprendi muito, compartilhei com muita gente. Foi uma experiência muito rica mesmo. Obrigada, professora, pelas suas palavras. A gente tem uma aluna, Conceição, que está aqui falando, não sei se a senhora está vendo nos comentários, que é uma doçura necessária, professora, é necessária para o paciente, como também para os familiares, que a mãe dela teve aí também um câncer de mama, fez mastectomia total do lado esquerdo, e esse trato gentil e doce fez muita diferença na vida dela e nas nossas também, no caso da família dela também, tá? Então, obrigada aí por compartilhar com a gente aí essa sua experiência. Ela está dizendo que está emocionada aqui. Obrigada. Queria saber se mais alguém, gente, quer abrir, fazer alguma pergunta, algum comentário. Aqui, Joaci, ele vai fazer uma pergunta, então pode falar, Joaci. Bem, primeiro eu preciso falar que eu preferia que a gente não precisasse tratar, né? Eu acho que, como nos países desenvolvidos, a conscientização e o acesso são muito maiores e que esses diagnósticos são muito precoces, se reserva uma fatia bem menor àquelas que vão precisar de efetivo tratamento, né? Então, eu acho que o primeiro ponto era a gente precisava diagnosticar mais precocemente e conscientizar, fazer prevenção primária, enfim. Você estava falando e eu estava me lembrando de algumas, ao longo da história, de algumas fantasias que a ciência abandonou, graças a Deus, lá atrás, né?
Primeiro, uma delas que foi muito chocante, Joaci, foi uma teoria de que o câncer de mama tinha a ver, para você ver como uma coisa era absurda, tinha a ver com a ausência de sexo. Quem não fazia sexo, então, por isso que eles viam isso muito com freiras, em orfanatos ou em como é que chama? Conventos. Em conventos se fazia muito diagnóstico em freiras. Então, chegaram a ter uma teoria, chegou a ser escrito de que isso se devia à ausência de sexo. Veja que coisa, como a ciência é libertadora, né? E daí, depois, a gente vê que isso tem a ver com a questão hormonal, com a questão de amamentação, com a questão dos ciclos ovulatórios, e que nada tinha a ver da história do sexo, mas a ciência foi libertadora. Eu imagino que no futuro a gente vai ter muito poucos casos em diagnósticos mais avançados, e eu espero que para estes a gente tenha uma medicina em que eu avalio o tumor como realmente a doença merece, de forma genômica mesmo, sabe? E a gente consiga tratar, como você falou, nada mais do que o necessário. Então, entendendo as vias de resistência, entendendo as vias de proliferação e entendendo o que é melhor para cada caso. Eu imagino que a gente vai ter, no futuro, essa possibilidade para oferecer de forma bem, digamos assim, disseminada para os nossos pacientes. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Sim. A gente vai abrir agora para o Edson. Pode falar, o Edson, fica à vontade. Oi, professor, tudo bem? O senhor consegue me ouvir bem? Perfeitamente, Edson. Eu sou da área da educação física, já paguei essa disciplina com o professor Raul há acho que um ano e meio atrás. Estou indo para o último ano do doutorado aqui na Neuro, mas a Maria da Conceição mandou o convite para essa palestra porque eu, desde o quinto, sexto período, eu pesquiso na linha de câncer de mama. E aí, junto com o professor Fabrício, que ele é meu orientador, e o professor Tony é meu orientador, a gente está conduzindo um ensaio clínico agora sobre os efeitos da atividade física domiciliar em pacientes de câncer de mama. A gente está na primeira rodada de ensaio clínico com 8 pacientes. E no começo do ano a gente lançou, eu e o professor Tony, a gente lançou um livro agora também sobre os efeitos da atividade física em câncer de mama. A minha pergunta é mais por uma admiração. Eu lhe conhecia pelas redes sociais, conheci o professor Luiz, até falei com ele algumas vezes já. E no sentido da admiração que eu falo o que é que o senhor acha, quais o senhor acha que são os melhores atributos que um pesquisador na área de câncer de mama no meu caso, atividade física e câncer de mama, promoção da saúde, etc., quais são os principais atributos que um pesquisador jovem ele pode buscar a nível de aperfeiçoamento para chegar no status que o senhor está com esse nível de excelência? Primeiro, eu quero dizer que muita gentileza da sua parte com respeito à questão do nível e da excelência. Na verdade, eu acho que a gente precisa entender, ter coragem, né, na verdade, de se dedicar àquilo que gosta. Eu sei que isso causa, é muito bonito falar, mas para você ter uma ideia, né, a gente vivencia, por exemplo, em outras áreas, no mundo já é assim, quem estuda câncer de mama, estuda câncer de mama. Quem trata câncer de mama, trata câncer de mama. Nós viemos de uma formação em que o oncologista é um oncologista geral, até porque você não conseguia no Brasil ter oncologistas especialistas. Mas a partir do momento em que você se descobre e você enxerga que aquilo faz sentido para a sua vida, não tem como você oferecer o seu melhor se você não se dedicar àquilo que você é chamado, àquilo que você é vocacionado. Então, Edson, eu acho que isso tem um preço a ser pago, mas eu não faria outra coisa, porque eu amo o que eu faço, amo exatamente estudar câncer de mama, eu acho que é diferente, né?
Fora isso, eu acho que a gente precisa também ter uma parcela dobrada de interesse e de, digamos assim, de ouvir com mais sensibilidade as pessoas, sabe? Ouvir nossos professores, ouvir quem está na frente da gente, ouvir nossos pacientes, porque a gente sempre está aprendendo o tempo inteiro. A gente não, né? Você sabe disso, e eu acho que é um senso comum de que a gente vive a vida e não consegue aprender o que era preciso, né? A gente está sempre aprendendo. Então, se a gente tiver essa humildade, essa simplicidade de buscar aprender com quem já está na nossa frente, eu acho que a gente já é um bom começo, a gente já consegue avançar muito, viu? Eu não sabia que eu sei que tem alguns grupos lá no HC da educação física fazendo alguns trials do impacto, né, da atividade física. Eu já participei de uma pesquisa junto com uma equipe lá da educação física, mas eu acho que a gente precisa trazer esse estudo para um cenário até mais precoce, não só no momento do tratamento, eu sei que isso você aceita e entende, mas e antes disso, né? Como é que a gente pode convencer as pessoas de que a gente consegue reduzir em 30% a possibilidade dela ter câncer de mama se ela tiver uma atividade física, né? Enfim, por aí. Desculpa me prolongar. O senhor teria conselhos em relação a linhas de conteúdo mesmo que alguém da área da atividade física poderia se aprofundar? Eu acho que o papel da epigenética hoje é um momento muito forte. A gente teve duas drogas em todo esse período, desses últimos 10 anos, nós tivemos 2 drogas aprovadas, 2 medicamentos que o foco é a epigenética. Mas a epigenética não se faz com drogas, se faz com mudanças de hábito de vida, exercício físico, etc. Eu acho que nós temos hoje um conhecimento biológico muito grande para poder aplicar a epigenética na prevenção ou até mesmo no controle e tratamento do câncer. Eu diria para você que é um campo muito promissor, tanto para a área da saúde mental, por exemplo, quanto para a área do comportamento, da medicina do comportamento. Assim como para a nutrição também, tá? Sim, então, claro, pelo amor de estudos, Deus. né, com vários padrões alimentares ou nutrientes específicos, e no teu caso, né, Edson, por exemplo, tem alguns estudos já que mostram exercícios de resistência, ou aeróbios, ou de meditação, enfim, de vários tipos que você pode aprofundar e ver, por exemplo, tentar entender algum biomarcador que vai ser influenciado por isso. Então, essa parte aí da epigenética que o professor está falando realmente é o que está de destaque, assim, mas quando a gente pensa na nossa área, que a gente vê intervenção, né, de estilo de vida, por exemplo, né, não droga específica, então eu acho que dá para ir muito nesse caminho aí, tem muita coisa para descobrir. Então, assim, pega uma linha que você gosta, como eu falei, sei lá, de resistência, o aeróbio, enfim, e aí você vai buscando o que é que já tem, o que é que não tem, para tentar realmente desenvolver algum trabalho nessa área, que tem muita coisa aí para ser explorada, tá? Só para complementar aí a resposta do professor. Obrigado pela oportunidade, desculpa me prolongar. Não, pode falar, fica à vontade. Agora, gente, Cris, quer fazer uma pergunta ou com algum comentário? Pode ficar à vontade, Cris. Olá, pessoal, vocês me escutam? Boa tarde a todos. Eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, com a professora Eucilene. Eu queria dizer que eu fiquei muito também impactada com o testemunho dela, né? Primeiro, que eu acho que a maturidade que ela, assim, soube aproveitar e extrair, né, os ensinamentos de uma situação muito difícil, né? Não é para todo mundo que tem essa capacidade de interpretar e não apenas tirar os aprendizados, mas se externar. Então, isso realmente é de parabenizar, assim, realmente com um sentimento profundo de admiração mesmo, né? E, enfim, e a outra questão, eu queria perguntar para o Dr. Glauber é o seguinte: eu sou neuroradiologista e eu queria fazer uma pergunta de cunho prático. Esse paciente que tem a mutação genética tipo BRAF ou BRAC, existe alguma esperança nessas vacinas em que haja aí algum tratamento não invasivo, ou seja, que não se precisa fazer a oforectomia ou mastectomia radical, aqui lembrando o caso, né, da Jolie, da Angelina Jolie, que é a atriz que fez, né, em função da mutação familiar. Se essas vacinas ou esse medicamento que está todo
em discussão, hoje evoluindo, se tem alguma abrangência nesse sentido da mutação, em prevenir e evitar que essa doença se desenvolva nesses pacientes com essa mutação. Boa pergunta, Cristiane. A gente tem estudado muito, tem sido bastante profícuo o estudo da genética do câncer no sentido das síndromes hereditárias. O BRCA1 e o BRCA2 são os principais genes que, pelo tempo, a gente tem mais conhecimento, mas hoje já temos aproximadamente 25, ou próximo disso, genes associados a um padrão genético de ocorrência da doença, não só o câncer de mama, mas todos relacionados. De fato, hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de quimioprofilaxia, ou quimioprevenção, que é a utilização de algumas drogas. Alguns estudos estão em andamento. A gente tinha isso tínhamos, a comunidade científica tem esse dever, no caso, de não só oferecer cirurgias, né, poupadoras de risco, né, as mastectomias, as oophorectomias, mas oferecer terapêuticas que pudessem ser menos agressivas. E a gente tem alguns estudos, não estão ainda são tão promissores, mas, por exemplo, medicamentos que são inibidores da PARP estão sendo estudados nesse cenário, né? Então, que são medicamentos que aumentam ou que corroboram com a letalidade sintética, que é um efeito, a pessoa já tem um problema nas vias de reparo do DNA. Se eu associo um outro problema, eu consigo fazer com que aquelas células que se aventuram a ter problemas do genoma parem na senescência ou se destruam. Então, esse é o princípio das drogas que estão sendo estudadas no momento. São drogas que permitem conferir às células um pior prognóstico no sentido de diversidade genômica. Então, se ela tiver alguma outra alteração, ela não vai ser capaz de fazer o reparo, então ela não vai conseguir passar para adiante para suas filhas, células filhas, a ideia de multiplicação celular. Então, sim, respondendo de forma mais rápida, sim, existem, mas ainda nós não temos, na prática clínica, isso para oferecer. Muito bom. Parabéns mais uma vez pela aula, foi maravilhosa e pela experiência. E, enfim, muito obrigada mais uma vez. Professor Raul também pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, Cris. Conceição, você fica à vontade, tá? Pode falar. Oi, gente, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim. Porque eu estou dentro de uma biblioteca e estou incomodando o pessoal aqui. Professor, boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de parabenizar a conduta, a palestra que o senhor nos trouxe, extremamente esclarecedora. Eu concordo em gênero, número e grau com a fala do professor Raul, que qualquer pessoa que estivesse aqui nesse momento teria um entendimento sobre a evolução do tratamento da doença e de todos os paradigmas que permeiam o câncer, né? Eu tive uma experiência, como eu falei, porque minha mãe foi acometida por um câncer e, diante da sua fala, eu me encontrei, e a encontrei em dois momentos. Quando, da realização da cirurgia dela, havia um simbolismo muito grande, a retirada da mama, que foi necessária pelo tamanho do tumor, era como se, a partir dali, ela já tivesse totalmente curada e livre da doença, né? Até pela questão da falta de esclarecimento. Eu era uma senhora de 70 e poucos anos, mas a vontade que ela tinha em fazer cirurgia, e mesmo diante de uma amputação e de uma mastectomia radical, foi algo que foi libertador para ela. Primeiro ponto, que fala muito com o início da doença, do tratamento no século antigo que o senhor comentou. E uma outra questão é a questão comportamental. O impacto para ela maior não foi a questão da mastectomia, mas a perda do cabelo. E até que ponto essa questão comportamental, professor, impacta na efetividade do tratamento? Eu lhe pergunto, à luz das suas experiências enquanto profissional, que creio que lida com mulheres, claro, que fizeram a doença e como essa questão emocional vai pesar diante de um tratamento quimioterápico e radioterápico. Minha mãe fez quimioterapia, não fez
rádio, mas chegou a fazer a químio, e teve um processo exitoso, e como eu comentei com o professor Raul antes desse momento, digno. Ela não está mais com a gente, não foi o câncer que a tirou, foi uma outra doença, mas o tratamento do câncer ela teve de uma forma digna diante de todas essas situações que podem acometer uma pessoa idosa com mais de 70 anos. Muito boa a pergunta, mas eu tive um problema aqui, caí, e depois consegui reentrar. Eu acho que eu perdi o comecinho da sua pergunta, mas o que eu posso dizer para você é que hoje a gente está muito mais aberto, tirando de lado a ortodoxia do entendimento da doença biológica exclusiva, mas do impacto, por exemplo, de do estresse, das emoções e o papel dessas emoções na resposta tumoral, na resposta ao tratamento, né? A gente hoje está vivendo um momento em que isso consegue ser estudado melhor, o impacto do efeito dessas emoções, por exemplo, na liberação de neurocitocinas e, com isso, o alvo natural da nossa imunidade, né? Como nossa imunidade consegue estar mais ávida ou mais alerta, por exemplo, para combater eventuais falhas ou células que tentem ali fugir do seu normal, do seu natural. E o que eu posso dizer para você é que a gente tem avançado muito nesse aspecto, e nós temos dado mais valor, né? Tanto que a gente vê, eu tenho aqui, por exemplo, uma amiga, Sirlene, que é de São Paulo, do movimento da Oncovida, enfim, uma pessoa bem destacada na militância aí, pela conscientização e no movimento civil para combate ao câncer de mama, e ela é psicóloga, e ela vive esse momento, né, de como a psico-oncologia tem também impactado, não só para quem está atravessando aquele momento do tratamento, né, e o impacto desse tratamento, como você falou, em suas vidas, mas o pós-tratamento, né? Pós-tratamento, e como essa pessoa vai lidar com o seu momento, o seu futuro, né? As suas perspectivas, e como isso hoje está relacionado a possibilidades de recidiva, né? Temos estudos mostrando que a saúde mental, ou a esperança, ou a perspectiva de vida podem, ou a ausência delas, podem interferir, aumentando aí as recidivas e a progressão da doença. Então, eu acho que isso está mais sedimentado. Claro, as vias, não vou conseguir falar de todas as vias biológicas em que isso acontece aqui, mas não é somente pela questão da imunidade, mas tem a questão da epigenética, tem a questão das janelas de oportunidade, enfim, tem toda uma série de coisas. E com certeza, Conceição, para quem trata câncer, essa sensibilidade, esse cuidado e essa visão precisa ser bem estabelecido, bem forte. Obrigada, professor. Mais uma vez, parabéns, e agradecida aí pela oportunidade e pelo aprendizado de hoje. Obrigada. Obrigada, Conceição. Né, de Eulália. Ela está perguntando como o conceito do DORA, né, poderia contribuir para os estudos sobre o câncer. Vocês consideram também esse pilar, assim, desse movimento? O que é que poderia aí impactar nos tratamentos clínicos, por exemplo? Eu acho que a gente citou aqui, não sei se a própria, respondendo essa questão, algumas coisas me vêm à mente. A própria programação epigenética, que eu acho que é uma oportunidade de estudo, né, que faz esses pontos de intersecção com o DORA, que é a epigenética, a questão das janelas, da janela crítica de suscetibilidade, né, porque eu acho que o DORA introduz essa ideia, né, de janelas críticas, e aí a questão não só temporal da ocorrência temporal do câncer de mama, mas a questão de outros riscos hormonais, exposição hormonais, que possam ser janelas aí críticas. Eu acho que a questão inflamatória é muito forte hoje em dia, por exemplo, a relação da obesidade, da própria resistência insulínica, as inflamações crônicas, tudo isso são portas de intersecção que eu acho que podem ser utilizadas para estudar câncer de mama nessa visão.
Enfim, eu acho que seria por aí, intervenções. É uma gama de coisas. Uma gama de coisas, né? É difícil elencar. Obrigada, professor, foi excelente. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Acho que a palestra ela foi bem esclarecedora, o material ele fica para a gente gravado, então se alguém quiser Eu aí... queria, Pode falar, professor. o Glauber, você vê alguma relação, por exemplo, do câncer de mama com mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres brancas? Você vê alguma relação quanto a isso? É uma excelente pergunta, professor. Inclusive, a própria sociedade brasileira, a exemplo de outras sociedades médicas ao redor do mundo, a Sociedade Brasileira de Oncologia abriu uma sessão para estudo especificamente do impacto do estudo, né, do câncer de mama em populações específicas. E, por exemplo, a gente sabe que não é uma questão somente de invisibilidade social ou invisibilidade epidemiológica que os indígenas e os negros sofrem, mas a própria biologia do tumor, né, a partir de estudos da genômica tumoral, são diferenciais nessa população, né? Com, por exemplo, na população negra, muito mais agressivo e até relações com os tratamentos, né? Existem alguns tratamentos que são muito mais efetivos e eficazes em populações, na população branca, por exemplo. Daí a importância de a gente incluir em estudos clínicos essas populações, e daí de desenvolver o Brasil como um celeiro de estudo clínico também, porque nossa população tem particularidades, talvez, que outras populações não têm, e a gente ainda vive muito do que trazem para a gente de informação do estudo em outras populações. A gente precisa, enfim, estimular estudos clínicos nossos, né, e em específico com os nossos indígenas, enfim, nossa população negra, para que a gente possa entender melhor a biologia tumoral nessas populações. Tem muita coisa já estudada, mas tem um campo também muito aberto, e eu não queria ficar somente aqui naquela questão da social, porque também é muito grave a questão digamos assim, das implicações sociais dessas populações no reconhecimento da doença precocemente, o que não acontece, né, que são populações negligenciadas, né? Então, eu acho que tem esse aspecto, né, da população negra e indígena, mas também, certamente, há um perfil genômico diferenciado que certamente merecia um estudo mais aprofundado. Professor Raul, tem vários trabalhos mostrando, por exemplo, que o câncer triplo negativo é mais frequente em população negra, que é mais agressivo, todos os subtipos são mais agressivos na população negra. Enfim, é um campo aí muito aberto e certamente a gente deveria particularizar, né, mas isso a gente precisa ter embasamento de ensaio clínico para poder afirmar para mudar a conduta, né, na clínica. O Glauber, é lindo tudo isso, sabe? Porque isso cria na cabeça uma série de ideias. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, que fazia medicina, eu tinha um professor que as pessoas tinham um certo medo dele, né? Que era o professor Coutinho, né? Aloysio Bezerra Coutinho. E a Aloysio Bezerra Coutinho eu gostava muito dele, eu sinceramente gostava, e eu ia conversar com ele, né? Com medo também, assim, mas o medo era diferente, era o medo de ser ousado, sabe? Mas aí, uma vez eu fui falar com ele, e aí ele disse, Raul, por que você não vai falar com dona Maria Orlando, que era a mulher da biblioteca, lá em cima, a universidade tinha uma biblioteca lá em cima, né? Em cima acho que era o terceiro andar do prédio, e peça ela para comprar o livro de Pelágio Correia.
Pelagio Corrêa era um patologista muito diferente dos livros de patologia que a gente estuda até hoje. Ele era latino-americano. E aí, o capítulo inicial de Pelagio Corrêa, Glauber, era uma coisa linda, eu tenho até hoje, viu? Eu emprestei, perdi, mas meu filho conseguiu resgatar e me trazer de novo esse livro. E ele começa a história da patologia com as populações ameríndias, sabe? Aí eu fico me perguntando como é que devia ser, no caso do câncer de mama, né, o histórico dessas populações das Américas, né? Eu sei, por exemplo, aí eu acho que ainda está presente aqui o professor Osmar Quevedo, que é um indígena também, viu? Ele é um Purépecha, que é uma tribo, um povo originário do México. E aí eu fico me perguntando se não há a história não só do câncer de mama, mas do câncer nessas populações, né? Você conhece alguma coisa? Isso é uma primeira pergunta. E a outra pergunta diz respeito ao mundo aberto para o Doherty, né? Nessa questão do câncer de mama, já que você falou aí que já existe quase que uma catalogação de vários genes que estão implicados na gênese do câncer de mama, né? E existem muitos estudos epigenéticos no início da vida, né? Que é o grande foco do Doherty, sobre esses genes e a possibilidade deles serem ligados e desligados através da epigenética, né? Não sei se você tem algum conhecimento sobre isso. Tá? Então, essas são as perguntas minhas finais, né? Boa pergunta, boas perguntas. Eu não saberia lhe responder, professor Raul. A gente tem, infelizmente, muito pouco avançado nesse aspecto dessas, digamos, janelas, né? Mas veja, o próprio fato a mulher que não tem filhos, por exemplo, ou a mulher que não amamentou, tem um risco lá na frente maior de desenvolvimento, né, do câncer de mama, já nos fala um pouco nesta direção, né, de que algo de lá de trás pode e de fato tem papel no desenvolvimento futuro, né, da doença. Mas eu não saberia dizer especificamente se há algo, digamos assim, eu não saberia dizer se já há algum estudo de intervenção ou nesse aspecto do Rod, não, em câncer de mama. E sobre as populações indígenas, eu até tenho antepassado Pancararu, não sei se o senhor sabia, minha avó, enfim, até hoje meus familiares ainda participam ativamente do movimento, e é uma boa pergunta a ser formulada. A gente tem, no Brasil, muito pouco estudo em todas as áreas, não só do câncer de mama, mas até em câncer nessas populações. Então, eu realmente desconheço. Deve haver, mas realmente, de fato, eu desconheço. Obrigado. Bom, gente, não tem mais aqui nenhum... tem uma pergunta aqui de Guilherme. Professor, a gente vai encaminhar... professora, quer falar? Pode falar. Depois eu leio a pergunta dele. A primeira coisa que eu anotei hoje aqui, eu trabalhei 2 anos com um grupo de mulheres trans, num projeto Manas por Manas, que eram mulheres que trabalhavam com mulheres que estavam na rua. E era uma questão, essa questão do câncer de mama, né? E assim que começou a conversa, eu anotei aqui. E tem estudos, né? Você pode indicar o que é que está sendo feito nessa população? Câncer de mama para mulheres trans? Que questões estão postas ou que estudo? Isso. Professora, inclusive, respondendo a sua pergunta, há
até guidelines de rastreamento e de tratamento nessa subpopulação, na população trans, por exemplo. Tá? Então, o rastreamento, como deve ser feito, a periodicidade, existe essa questão da hormonização que essa população se coloca, né, e que isso realmente pode aumentar o risco. Então, isso já está bem, assim, é estabelecido, né? Tem muito a avançar, mas já existe o próprio guideline, o consenso da Sociedade Americana de Oncologia e o consenso da Sociedade Europeia de Oncologia. Falam, existe um consenso específico para essa população. São norteadores, na verdade. Tranquilo, professora. Respondido? Sim, porque eu fiz um trabalho de manejo de grupo, sociodrama, psicodrama, não era nada clínico, né? Mas sempre chegava uma perguntando, levantava uma questão aqui, outra ali, eu nunca parei para pesquisar isso, e eu acho que é importante, sim. Joia. Então, a gente vai... Nada, professora. A gente já são 3h58, a gente vai caminhando aí para a última pergunta, tá, gente? O professor deixou aí o e-mail dele disponível, então, para quem ainda tiver dúvidas ou tiver interesse em alguma área de investigação, pode entrar em contato com ele, acredito eu, que ele está se mostrando aí bem aberto. Então, eu vou ler aqui a última pergunta, que é de Guilherme, do chat. Ele colocou aqui, professor, quando o senhor mostrou alguns tipos de tratamentos, como anticorpo, droga conjugados, ou até inibidores específicos, ele compreendeu que a epigenética, né, como também já foi falado aqui, e até mesmo a inteligência artificial garantem aí uma compreensão de forma mais individualizada. E aí, ele gostaria de saber como tornar esse tratamento individualizado de forma multidisciplinar. Sobretudo, como levá-lo especificamente para cada caso e suas variações, tendo em vista a dificuldade de acesso à saúde e informação em lugares inacessíveis. E aí também, como essas alterações moleculares variam, né, de acordo com cada organismo, como ampliar esse entendimento das práticas e tratamentos de uma forma assim muito profissional? Olha, eu responderia essa pergunta, poderia passar 2 horas falando aqui, mas eu acho que o mais importante é falar a palavra acesso. Quando, no ano de 2026, você libera pela primeira vez o Sistema Público de Saúde para analisar o gene BRCA1, BRCA2 e ainda não regulamentar, você vê a distância que nós estamos entre o que a ciência conhece e a prática do dia a dia no nosso Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisa, na verdade, a gente precisa de investimento, a gente precisa de acesso. Então, a gente só vai falar de tratamento multidisciplinar e falar desses avanços para a nossa população quando, de fato, a gente tiver acesso. Porque não dá para a gente ter somente uma parcela de 12% ou 15% da população que tem acesso a alguns avanços que a ciência nos traz, né? Então, é difícil falar de terapia multiprofissional, tratamento, equipe multiprofissional e avanço quando não se tem acesso ao básico, a um teste genético para saber se eu tenho a mutação. Olha, minha mãe teve, minha avó teve, minhas tias todas têm, eu sou altamente suspeito, meu subtipo celular é compatível com síndrome familiar, mas eu não tenho como fazer o teste genético para saber se eu tenho a doença, a mutação familiar. Veja. Então, eu acho que sem acesso a gente não consegue falar muita coisa. E se a gente tivesse acesso, né, esse contexto é multiprofissional, então a gente tem diferentes profissionais com cada expertise, então a gente tem a nutrição de precisão, a medicina de precisão, que tem como objetivo aí individualizar, né, o tratamento do paciente, então sempre essa interação multiprofissional, ela é necessária, né, no cuidado do paciente. Não tem como um profissional só ter todo esse contexto aí, né, de diferentes vertentes que vão influenciar no tratamento ou prevenção do paciente. Então, cada formiguinha ali atuando em conjunto vão trazer esse aspecto aí mais multiprofissional para o tratamento do paciente de modo geral. Acredito que essa junção aí também, né, professor? Concordo. Muito obrigada. Então, Lisane, você quer falar? Quero falar. Quero sim. Primeiro, parabenizar o professor Glauber pela excelente explanação que ele fez acerca de todo o histórico. Agradecer ao colega Raul por ter feito o convite
parabenizar também a Silene pelo seu depoimento, que é um ato de coragem, e realmente, assim, dizer que realmente é um abismo muito grande do SUS para o particular. O SUS realmente ele não paga o BRCA1 nem o BRCA2, e as pacientes, se quiserem fazer particular, custa de 2 a 3 mil reais para quem tem salário mínimo. Isso é uma coisa impossível de ser realizado. E realmente o tratamento fica limitado